Nós já vimos aqui no canal a grande estratégia chinesa para derrotar os Estados Unidos. Mas em 2023, a Rand Corporation, contratada pelo Congresso americano e em parceria com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, elaboraram um relatório designando o que deve ser feito em caso de um conflito maior na Ásia. E hoje vamos ver o que esse relatório recomenda, a estratégia e a doutrina norte-americana para conter e eventualmente derrotar os chineses. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou então seguindo nas outras redes do Telegram e Instagram para ficar por dentro das novidades do canal e compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece, isso ajuda bastante o canal. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. O grande foco do relatório indica a grande importância dos aliados e parceiros dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, em qualquer campanha regional para desestimular as agressões chinesas. Afinal, não só eles trariam suas próprias capacidades para defender os seus territórios, mas dariam o acesso aos seus territórios, espaços aéreos e águas para os Estados Unidos conduzirem uma campanha. Esse acesso seria especialmente importante para a Força Aérea dos Estados Unidos, que provavelmente dependeria do acesso aos espaços aéreos e bases de aliados e parceiros na região para poder enfrentar a China. A Força Aérea e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos têm investido muito tempo e esforço para aumentar o acesso das forças americanas aos territórios aliados e de parceiros na região do Indo-Pacífico durante os tempos de paz. Porém, não é claro o quanto esse acesso permaneceria existente e aberto em caso de conflito. Tanto a geografia quanto a política da região limitam as opções de Washington para acessar algumas regiões de alguns aliados e parceiros, sendo que isso, ao final, acabaria por definir o próprio resultado do conflito. E essa preocupação de ter esse acesso se dá por alguns motivos importantes. O primeiro é a capacidade aeronaval combinada das forças chinesas, ou seja, o uso combinado de aviões com navios poderiam ser o suficiente para equilibrar a capacidade aeronaval combinada dos Estados Unidos no Pacífico. Segundo, este fator, acrescentado com a capacidade balística chinesa, ou seja, de mísseis tanto convencionais como hipersônicos, que seriam o fator decisivo para que tal equilíbrio acabasse pendendo em favor da China, o que levaria a uma derrota americana. Afinal, a velocidade chinesa de produção de mísseis é obviamente muito maior do que a capacidade norte-americana de produção de navios. Terceiro, a aplicação de drones seria destrutivo para os dois lados, mas, dado o contexto que eu mencionei anteriormente, somado com o complexo industrial chinês, existiria o potencial de uma situação de atrito e desgaste. Eventualmente, a capacidade chinesa poderia sobrepujar a americana, encurralando a capacidade naval dos Estados Unidos, que obrigatoriamente acabaria tendo que ou recuar ou se retirar. Quarto, dispositivos desconhecidos ou experimentais de ambos os lados poderiam vir a ser imensamente destrutivos. Porém, apesar da vantagem americana nessa área, não há garantias de que isso A. esteja muito à frente da chinesa e B. seja o suficiente para mudar o contexto que eu mencionei antes. E quinto, a eventual perda de um porta-aviões ou vários porta-aviões seria algo devastador na moral dos Estados Unidos, muito mais do que caso os chineses perdessem os seus porta-aviões, dano moral e psicológico que poderia afetar a condução da guerra em si. Assim, a grande estratégia norte-americana é garantir o acesso territorial a partir desses aliados e parceiros. Por isso, o relatório foca em 5 aliados e parceiros tidos como fundamentais na região do Indo-Pacífico: Japão, Filipinas, Singapura, Indonésia e Índia, sendo a conclusão destes 5 em virtude não só da geografia, mas também sobre a perspectiva estratégica, política interna e incentivos econômicos de cada nação.
O relatório, porém, é bem realista e, aliás, um tanto quanto sombrio sobre os limites das expectativas de que os planejadores norte-americanos devem ter com relação à sua influência nas decisões de acesso durante um conflito de aliados e parceiros. Afinal, em muitos casos, só ceder o território pode ser visto por Pequim como o equivalente a esses países entrando na guerra. Por isso, provavelmente, os cálculos são mais estratégicos e não será fácil para os americanos convencerem tais aliados e parceiros em caso de um eventual conflito. Por isso, o relatório destaca duas coisas. A primeira é que os Estados Unidos não devem esperar mudanças grandes ou dramáticas nos cálculos dos países que são anfitriões, após incentivas políticas menores ou limitadas. E segundo, não é porque um país dá acesso ao seu território em tempos de paz que ele irá dar em tempos de guerra. Em resumo, os 5 aliados e parceiros dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico tomarão suas decisões com base nos fatores mais influentes, havendo assim 3 níveis de interação e estratégia para os Estados Unidos atuarem. A nível de governo dos Estados Unidos, que é de forma mais ampla, a nível do Departamento de Defesa e a nível da Força Aérea Americana, a USAF, que é o mais específico. Então, o relatório foca em como os aliados e parceiros vão tomar suas decisões de acesso na fase de conflito e que essa decisão provavelmente será baseada em 5 perguntas-chave. Conceder acesso afetaria a sobrevivência política do líder ou do regime desse país? Conceder acesso afetaria diretamente a segurança do país? Conceder acesso afetaria o resultado do conflito? Conceder acesso afetaria ou seria afetado por decisões similares na região? E por último, conceder acesso afetaria a prosperidade econômica desse país? Essas questões são amplamente aplicáveis a todos os estados que enfrentam a perspectiva de decidir se vão aprovar pedidos de acesso durante a fase de conflito. Em seguida, o relatório analisa cada país individualmente, começando com as Filipinas. Primeiro fato, um risco de retaliação da China. Afinal, os líderes filipinos estão preocupados com a vulnerabilidade de seu território a ataques chineses, especialmente no Mar do Sul da China. A retaliação econômica é ainda mais preocupante porque a economia filipina é enormemente ligada ao comércio e investimento chinês. O segundo fato é a avaliação filipina da provável defesa do território filipino pelos Estados Unidos, porque o país simplesmente não tem certeza se os americanos defenderão seu território caso a China venha atacar, especialmente no Mar do Sul da China. E isso é algo que provavelmente vai influenciar a decisão do acesso filipino. Por outro lado, as Filipinas também considerariam se, ao recusar o acesso, isso poderia piorar a aliança Estados Unidos-Filipinas e assim reduzir a probabilidade dos Estados Unidos defenderem o território filipino no futuro. No segundo país, o Japão, há o fator da dependência japonesa do guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. A percepção dos japoneses é de que a sua aliança com os americanos é a sua garantia fundamental de segurança. Fato que irá influenciar fortemente a sua decisão de acesso na fase do conflito. Há receios por parte do Japão de que recusar os pedidos de acesso dos Estados Unidos na fase de conflito, incluindo o acesso às bases dos Estados Unidos já existentes, poderia minar a aliança e arriscar forçar o Japão a confrontar a China por conta própria no futuro. E no segundo fator está a dependência dos Estados Unidos das bases que estão em território japonês. Isso faz com que os japoneses avaliem que o sucesso dos Estados Unidos em muitos cenários do Indo-Pacífico, especialmente aqueles envolvendo Taiwan, exigiria acesso dos Estados Unidos às bases nesse país. Se o Japão recusar esse acesso, prejudicaria tanto os esforços de guerra americanos que isso provavelmente pioraria a própria segurança japonesa no longo prazo. E em seguida temos Singapura, que como primeiro fator tem a preocupação de Singapura em perder seu status como um centro econômico regional, pois para suas lideranças a prosperidade econômica está ligada tanto à sua sobrevivência do regime político quanto à sua segurança nacional.
Se Singapura conceder acesso em um potencial conflito entre Estados Unidos e China, a China poderia devastar a posição de Singapura como um centro econômico regional que oferece um local seguro, neutro, eficiente e confiável para realizar trocas. Mas um segundo fator está a necessidade do papel de equilíbrio dos Estados Unidos na região para salvaguardar a autonomia de Singapura, pois a pequena nação busca manter a sua autonomia na política externa, e ela evita se aproximar demais ou depender excessivamente de qualquer poder geopolítico único. Embora haja uma preferência geral pelos Estados Unidos como o garantidor da ordem, prosperidade e da segurança no Sudeste Asiático, os singapurenses consideram que, se recusar o acesso, isso poderia levar a uma derrota dos Estados Unidos em um conflito potencial, deixando a nação ilha vulnerável a uma ordem regional dominada por uma China. E assim como esse segundo fator, tem a questão do forte comprometimento de Singapura à dependência da lei e ordem regional atuais. Como um estado pequeno em uma área volátil, Singapura depende da estabilidade da ordem atual para proteger os seus interesses. Uma ordem guiada pelos interesses de estados maiores e mais poderosos poderia deixar Singapura exposta a ataques ou extorsões. Singapura assim poderia estar mais disposta a conceder acesso para impedir que estados maiores usem a sua força para violar os princípios de soberania e integridade territorial. Depois, temos a Indonésia, que tem como fator inicial a política de não alinhamento da Indonésia. Os indonésios veem historicamente a sua política de não alinhamento como a melhor maneira de manter o país seguro, mantendo a neutralidade e só lidando com os desafios de segurança de forma multilateral através da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Há uma forte preferência entre as elites indonésias para que se mantenha uma política de não alinhamento mesmo em caso de conflito. No segundo fator, também eles consideram o risco de retaliação da China. As elites indonésias estão preocupadas com retaliações militares e econômicas por parte dos chineses. Nos que diz respeito à retaliação militar, uma preocupação primária é a vulnerabilidade das ilhas Natuna a um ataque chinês. Até porque a economia da Indonésia é muito vulnerável à retaliação econômica, dada a quantidade absurda de comércio e investimento da Indonésia com a China, que é vastamente maior do que o comércio da Indonésia com os Estados Unidos. E há ainda um terceiro fator, que é o apoio da ASEAN às operações dos Estados Unidos, pois a Indonésia consideraria a posição dos membros da ASEAN ao tomar essa decisão. Embora a ASEAN seja improvável de formar um consenso em relação a um conflito entre Estados Unidos e China, a posição da Indonésia como líder da ASEAN e sua preferência de trabalhar através desse organismo em questões regionais teria grande peso nas elites do país. Assim, o que pesaria para eles seria a posição da ASEAN como um todo para avaliar o nível de apoio dos Estados Unidos em um conflito com a China. E por fim, a Índia, que no seu primeiro fator considera a extrema cautela e aversão ao risco dos formuladores de política externa indianos em relação à China, pois a Índia hesitaria em tomar ações que percebe como hostis e diretas contra a China, pois a Índia reconhece que a China é economicamente e militarmente poderosa demais para os indianos terem sucesso em caso de confronto. As elites indianas assim temem que conceder acesso na fase de conflito aos Estados Unidos levaria a uma guerra em grande escala com a China, que por controlar o Himalaia teria condições de impor prejuízos absolutamente incalculáveis à população indiana, seja no abastecimento de água potável, seja por retaliação militar. E no segundo fator, a relutância tradicional da Índia em participar de qualquer tipo de aliança militar. Os indianos consideram alianças formais, blocos de cooperação de segurança informais ou mesmo qualquer parceria que possa ser caracterizada como alinhamento como ruins para sua soberania e interesses nacionais. As elites indianas acreditam que os interesses essenciais da nação são melhor servidos por uma política externa que equilibra nações concorrentes entre si, dando um alto grau de liberdade de ação para Nova Delhi.
ficando isso claro no conflito entre Rússia e Ocidente. A neutralidade indiana era grande demais para sofrer pressões ocidentais, que temiam que, se apertassem, poderia acabar empurrando os indianos ainda mais em direção a Moscou. Então, o relatório aponta o que poderia ser feito para os Estados Unidos persuadirem esses países. No caso japonês, o caso mais fácil, onde os fatores de decisão mais importantes são a dependência japonesa do guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos, sobretudo por causa da dependência dos Estados Unidos em suas bases japonesas, e as alavancas políticas dos Estados Unidos com maior probabilidade de serem eficazes numa persuasão seria expandir e aprofundar discussões de alto nível sobre planejamento conjunto de contingência em tempos de guerra, aumentar o compartilhamento de inteligência com o Japão, reiterar pública e privadamente o compromisso dos Estados Unidos com a defesa do Japão em todas as instâncias, expandir os preparativos para a defesa cibernética cooperativa e a resiliência de informação, a defesa aérea e antimísseis e a defesa contra ataques em ilhas japonesas mais distantes. No caso filipino, os dois fatores de decisão mais importantes são a avaliação filipina da probabilidade dos Estados Unidos defenderem território filipino e o risco de retaliação por parte da República Popular da China. Assim, as alavancas políticas dos Estados Unidos com maior chance de persuasão seriam fornecer uma garantia de segurança explícita para proteger o território reivindicado pelas Filipinas no Mar da China Meridional, aumentar os compromissos de alta visibilidade com a segurança das Filipinas e expandir drasticamente os laços econômicos entre Estados Unidos e Filipinas, a ponto de substituir a relação entre China e Filipinas. No caso de Singapura, é colocado como fatores de decisão a preocupação de Singapura em perder o seu estatuto de centro econômico regional, a necessidade do papel de equilíbrio dos Estados Unidos na região para salvaguardar a autonomia de Singapura e o forte compromisso e confiança de Singapura no Estado de Direito e na ordem regional. Para persuadir os singapurenses, os Estados Unidos deveriam focar em reingressar na parceria Transpacífico, regularizar solicitações ampliadas de acesso em tempos de paz em Singapura, regularizar solicitações ampliadas de acesso em tempos de paz em outras partes do Sudeste Asiático, realizar consultas de alto nível para esclarecer antecipadamente possíveis solicitações de acesso em fase de conflito e construir consenso contra a agressão da China dentro de organizações internacionais ou regionais. Já para a Indonésia, o que irá pesar para decidir é a política de não alinhamento da Indonésia, o risco de retaliação da China e se a ASEAN apoiaria tais operações dos Estados Unidos, o que faz com que os Estados Unidos tenham que construir consenso contra a agressão chinesa dentro de organizações internacionais ou regionais e fortalecer os seus laços com os países da ASEAN. Por último, a Índia, que é justamente a mais complicada, pesando a extrema cautela, a aversão aos riscos dos legisladores indianos em relação à China e a relutância tradicional da Índia em aderir a qualquer tipo de aliança militar. Nesse sentido, os Estados Unidos deverão construir consenso contra a agressão chinesa na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Quad, que é a aliança geopolítica de Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. Regularizar gradualmente os pedidos de acesso em tempos de paz, conduzir consultas de alto nível antes de um conflito em relação às solicitações de acesso antecipadas e expandir a cooperação em relação à produção de equipamentos de defesa e transferência de tecnologia relacionada à defesa. E para concluir o relatório, há 4 apontamentos de políticas que os Estados Unidos devem seguir com urgência. O planejamento prévio e regularização de pedidos de acesso, solicitando e utilizando regularmente, antecipadamente, os mesmos tipos de acesso que os Estados Unidos provavelmente solicitariam em um futuro conflito, o que pode, por sua vez, aumentar a disposição desses países em decidir enfrentar a retaliação chinesa em caso de guerra. Oferecer maiores compromissos e realizar consultas com potenciais nações anfitriãs, ou seja, tentar expandir o leque de países-chave que poderiam surgir na luta contra a China. Isso é interessante porque, se você reparou, o relatório não coloca a Coreia do Sul, país visto como tradicional aliado, e nenhum país da Indochina, nem mesmo a Tailândia.
a construção de consenso regional, tentando convencer regionalmente e internacionalmente sobre a importância de se opor à China. Afinal, o relatório deixa entendido que sem esses aliados, uma derrota norte-americana seria inevitável. A promulgação de mudanças maiores na política dos próprios Estados Unidos, porque, embora a maioria das políticas do relatório tenha um foco limitado e possam ser seguidos sob a situação atual de política externa dos Estados Unidos para a região, outras políticas exigiriam mudanças muito mais amplas, como, por exemplo, voltar a participar do Acordo Transpacífico. Assim, fica claro que, basicamente, a geoestratégia de Washington é focada em aspectos meramente diplomáticos. Pois se por um lado, na percepção norte-americana, há a visão de que materialmente os Estados Unidos possuem todos os dispositivos para vencer a China, por outro, tal vantagem não é absoluta, precisando do acesso territorial de países próximos à China. Em resumo, de instalações em solo que sirvam de ponte aérea para ataques contra alvos chineses, ou, em outras palavras, porta-aviões, entre aspas, que não possam ser afundados. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e, se possível, se tornar membro do canal. Não só você vai ter acesso antecipado aos vídeos públicos, mas também acesso aos vídeos exclusivos para os membros daqui do canal. E ainda vai ajudar muito para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. Abraços e até o próximo vídeo.